Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo dia começa e junto dele nasce também a oportunidade de recomeçar na presença de Deus. Antes mesmo que o sol aqueça a terra, o Senhor já observa cada coração que desperta com pensamentos confusos, saudade no peito e aquele sentimento silencioso de solidão. Talvez você tenha acordado assim hoje, sentindo falta de alguém que se afastou, lembrando de uma amizade que esfriou, ou carregando a dor de não ser compreendido por pessoas que antes pareciam tão próximas. Mas esta manhã, o Espírito Santo te convida a um encontro de consolo, lembrando que quando todos se afastam, Deus permanece. Vamos orar juntos? Senhor, nesta manhã, queremos nos colocar diante de Ti com corações abertos. Muitos de nós têm vivido dias em que o silêncio fala mais alto que as palavras. Há corações cansados, feridos por rejeição e distâncias inesperadas. Mas Tu, Senhor, és o mesmo que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Acolhe hoje cada filho e filha que ora comigo. Restaura a alegria, renova a esperança e faz-nos sentir o Teu abraço invisível, mas real. Que o Teu Espírito nos envolva agora e que esta manhã se transforme em um altar de encontro contigo. Em nome de Jesus, amém. Há momentos na vida em que Deus permite o silêncio. São dias em que parece que todos os laços se desfazem e a alma se vê cercada apenas por pensamentos e lembranças. O Salmo 27, versículo 10 nos lembra: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Esse versículo não é apenas uma frase de consolo, é uma verdade eterna. Deus sabia que haveriam dias em que você se sentiria só, sem direção, sem o apoio que esperava. Mas o mesmo Deus que inspirou essas palavras quer te lembrar: a sua presença não depende da companhia de ninguém. Talvez hoje o seu coração esteja se perguntando: por que Deus permitiu que eu ficasse sozinho? É natural sentir dor quando amizades se rompem, quando pessoas se distanciam, quando aqueles que antes eram abrigo se tornam lembranças. Mas na solidão há um espaço sagrado. É nesse terreno silencioso que Deus fala de forma mais profunda. A solidão pode ser a escola da fé. Foi assim com Davi, quando se viu escondido em cavernas, com Elias, quando se refugiou debaixo de um zimbro pedindo para morrer, e até com Jesus, quando orou sozinho no Getsêmani, enquanto seus amigos dormiam. Você pode estar se sentindo abandonado, mas não está esquecido. O Senhor está transformando esse tempo em preparo. Assim como uma árvore que perde as folhas no inverno, o coração passa por períodos de aparente vazio para florescer com mais força na estação seguinte. Há folhas que caem porque não cabem mais no novo tempo que Deus está preparando para você. Às vezes, Deus afasta pessoas não por castigo, mas por proteção. Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que, se certas amizades tivessem continuado, talvez tivéssemos perdido a paz ou até o foco espiritual? Deus remove pessoas para preservar propósitos. O afastamento nem sempre é rejeição. Pode ser uma forma amorosa de Deus dizer: eu quero te ensinar a depender mais de mim. O Salmo 62, versículo 1 declara: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é reverência. É o momento em que o coração cansado deixa de buscar respostas em todos os lugares e simplesmente descansa em Deus. Você pode estar se sentindo como quem perdeu o chão, mas é justamente aí que o Senhor planta novas raízes de confiança. Pense em José, que foi traído por seus irmãos e vendido como escravo. Ele poderia ter se revoltado, mas decidiu permanecer fiel.
No Egito, longe de todos, ele descobriu que o isolamento era, na verdade, o caminho para o propósito. Deus o estava preparando no silêncio da prisão para exaltá-lo no palácio. Assim, também é com você. O lugar onde hoje há solidão pode ser o mesmo onde amanhã brotará o propósito. Quando o coração dói pela ausência de alguém, é importante lembrar que Deus não se afasta. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É Ele quem sustenta, quem consola, quem entende o que nem conseguimos dizer. Talvez hoje o seu coração esteja cansado de ser forte. Talvez você tenha tentado esconder a dor para não preocupar ninguém. Mas saiba disso, Deus não exige máscaras. Ele conhece o peso do seu silêncio e entende o que as palavras não conseguem traduzir. Há uma cena linda nas Escrituras em que Jesus, já ressurreto, aparece a Maria Madalena. Ela chora diante do túmulo vazio, acreditando que tudo estava perdido. Mas bastou o Mestre dizer o nome dela, Maria, para que o coração dela reconhecesse a voz do amor que nunca se ausenta. Assim é com Deus. Ele te chama pelo nome no meio da tua dor. Você pode não vê-lo, mas Ele está ali, ao teu lado, pronunciando o teu nome com ternura e propósito. Muitos têm medo da solidão porque acreditam que nela estão esquecidos. Mas a verdade é que a solidão com Deus não é abandono, é encontro. É o espaço onde o Senhor fala sem interrupções, onde o Espírito Santo ministra cura. O Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, traz a promessa: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa promessa não foi feita a uma multidão, mas a pessoas que sabiam que em breve se sentiriam sozinhas. Deus sabia que o coração humano precisaria de companhia constante, e é por isso que o Espírito Santo habita em nós. Ele é o companheiro das manhãs silenciosas, o amigo que entende sem precisar explicar, o consolo que não depende de palavras. Talvez você esteja lembrando de pessoas que foram embora, de laços que se romperam, de momentos que não voltam mais. Mas o Senhor te diz: eu continuo aqui. Ele não apenas observa de longe, Ele caminha contigo. É como o episódio dos discípulos a caminho de Emaús. Estavam tristes, confusos, mas Jesus se aproximou e andou com eles até que o coração se reacendesse. Assim, é o Deus que te acompanha nesta manhã. Ele caminha ao teu lado, mesmo quando você não o reconhece de imediato. Queridos irmãos, a oração da manhã é um espaço de reencontro. É aqui que o coração se reconecta ao amor que nunca falha. E se hoje você se sente como quem perdeu o apoio, saiba: o amor de Deus não tem interrupções. Ele não te abandona quando os outros partem. Ele não se cansa quando você está fraco. Ele não desiste quando você duvida. Vamos encerrar este primeiro momento com mais uma oração. Senhor, obrigado porque mesmo quando tudo parece distante, a Tua presença é constante. Tu és o Deus que não nos deixa órfãos, o Deus que permanece mesmo quando o mundo se cala. Hoje te pedimos, ensina-nos a encontrar descanso no Teu abraço. Acalma o coração que sente falta, consola quem chora e renova a esperança de quem achou que foi esquecido. Que esta manhã seja o início de uma nova percepção. Não estamos sós, porque Tu estás conosco. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, talvez você esteja se perguntando: por que Deus permite que pessoas se afastem justamente quando mais precisamos delas? Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos em momentos de dor.
Às vezes, a ausência de alguém parece injusta, outras vezes parece um castigo. Mas quando olhamos pelas lentes da fé, descobrimos que há um propósito escondido em cada partida, um aprendizado profundo em cada silêncio. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que viveram tempos de isolamento e, nesses períodos, experimentaram uma intimidade com Deus que nunca teriam conhecido de outra forma. Pense em José, traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e lançado numa prisão injusta. Tudo parecia perda, tudo parecia abandono. No entanto, foi naquele ambiente de solidão que Deus começou a escrever uma das histórias mais belas de restauração e propósito. Você pode estar se sentindo hoje como José, esquecido em algum poço emocional, injustiçado ou incompreendido. Mas Deus quer te lembrar: a prisão não é o fim, é o processo. Quando tudo parece parado, o céu está trabalhando. O apóstolo Paulo viveu algo semelhante. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele confessa: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu. Veja, até mesmo Paulo, o grande missionário, enfrentou o abandono humano. E, no entanto, ele declara com serenidade: o Senhor permaneceu. O que sustentava Paulo não era o número de pessoas ao seu redor, mas a presença constante de Deus dentro dele. Talvez você também tenha passado por experiências em que confiou em alguém e acabou ferido. Pessoas que prometeram permanecer, mas se foram no meio da caminhada. Isso dói, e Deus sabe o quanto dói, mas Ele também quer te mostrar que existem ausências que revelam presenças mais profundas. É na falta de apoio humano que a presença divina se torna palpável. O Salmo 63, versículo 1 diz: a minha alma tem sede de ti. Às vezes, Deus permite a sede para nos ensinar o valor da fonte. Quando Ele remove o apoio de pessoas, não é para te deixar carente, mas para te aproximar dele. Cada lágrima pode se tornar uma oração, cada silêncio um diálogo, cada perda um novo começo. Você pode estar pensando: mas por que Deus não poderia me ensinar isso sem me deixar sozinho? Porque há lições que só o deserto ensina. É no deserto que aprendemos a depender do maná. É no deserto que o coração aprende a confiar, mesmo sem entender. O povo de Israel não teria conhecido a fidelidade de Deus se tivesse permanecido no conforto do Egito. A caminhada árida revelou o cuidado diário de um Deus que nunca falhou. Talvez você se sinta caminhando num deserto emocional agora. As paisagens mudaram. Os rostos conhecidos se foram, o ambiente é seco e o horizonte parece distante. Mas o mesmo Deus que guiou o seu povo com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, também está guiando você. Ele não te deixa desorientado. Mesmo quando você não vê o caminho completo, Ele ilumina o próximo passo. Queridos irmãos, há um erro comum que muitos cometem quando enfrentam tempos de afastamento: tentar preencher o vazio rapidamente. Buscam novas amizades, novos relacionamentos, novos projetos, qualquer coisa para não sentir o silêncio. Mas a pressa pode ser inimiga da cura. É preciso permitir que o vazio seja trabalhado por Deus. É ali que Ele planta discernimento, sensibilidade e maturidade espiritual. Há momentos em que Deus sussurra ao coração: pare de buscar quem te deixou, eu estou te ensinando a caminhar comigo. É uma lição difícil, porque a natureza humana busca companhia, aprovação e pertencimento. Mas Deus quer que você descubra que o amor dele é suficiente.
Que mesmo se todos partirem, ele continua ali, e isso basta. Jesus viveu essa experiência. Em Mateus 26, versículo 56, lemos: Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. No momento de maior dor, ele ficou só. Mas naquele mesmo instante, o plano de salvação estava sendo cumprido. A solidão do Getsêmani foi o prelúdio da vitória da cruz. O que parecia derrota era, na verdade, redenção. Assim também acontece conosco. O afastamento pode doer agora, mas é um estágio temporário de um plano maior. Quando Deus te separa, é porque Ele quer te preparar. É impossível ouvir a voz dele no meio de tantos ruídos humanos. Às vezes, ele silencia as vozes ao redor para que a sua se torne mais clara. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 15, diz: Na quietude e na confiança estará a vossa força. É nesse espaço de quietude que a alma se reequilibra. Quando tudo está agitado por fora, Deus trabalha por dentro. Você pode estar se sentindo rejeitado, mas o Senhor te vê como separado. O mundo chama de solidão, Deus chama de consagração. Ele não te isola para te punir, mas para te instruir. Enquanto outros te esquecem, Ele te escreve nas palmas das mãos. Há uma passagem em Provérbios capítulo 18, versículo 24, que nos lembra: há amigo mais chegado que um irmão. Esse amigo é Jesus. Ele é o companheiro constante que permanece nas madrugadas de choro e nas manhãs de recomeço. Quando ninguém mais entende, ele entende. Quando ninguém mais ouve, ele escuta. Talvez hoje você acorde lembrando de alguém que se distanciou. Pode ser um amigo, um familiar, um relacionamento que terminou. O coração sente falta e a saudade é real. Mas Deus quer te ensinar a olhar para frente com esperança. Há novos relacionamentos preparados por Ele, pessoas que não virão para te drenar, mas para te edificar. O Salmo 68, versículo 6, declara: Deus faz que o solitário viva em família. Isso significa que Ele não apenas te consola, mas também te reconstrói em comunidade. Ele restaura laços, cria conexões e envia pessoas segundo o seu tempo e propósito. Queridos irmãos, talvez o seu coração ainda esteja em processo de cura. Tudo bem. Deus não tem pressa. Ele é um pai que entende o ritmo de cada filho. Não apresse o tempo da restauração. Cada amanhecer traz uma dose nova da graça dele. Vamos orar juntos. Senhor, nesta manhã, entregamos a Ti os espaços vazios do coração. Aquilo que a solidão revelou, aquilo que a ausência expôs. Tu sabes o quanto dói quando os laços se rompem, mas também sabes o quanto podemos crescer quando descansamos em Ti. Ensina-nos a reconhecer o Teu cuidado, mesmo quando o caminho parece silencioso. Mostra-nos que o afastamento muitas vezes é Teu modo de nos guardar. Renova hoje o coração cansado, fortalece quem perdeu o ânimo e faz florescer novamente a fé. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o Deus que está conosco nas multidões é o mesmo que permanece nos desertos. Ele é fiel, constante e presente. E se hoje você sente que os amigos se afastaram, lembre-se, Deus não está distante, Ele está mais próximo do que nunca. Queridos irmãos, talvez hoje o seu coração acorde com aquela sensação de vazio. As mensagens diminuíram, os convites cessaram, e o silêncio parece gritar mais alto que qualquer palavra. É nesse instante que Deus sussurra: eu nunca me afastei de você. Há uma beleza silenciosa na presença de Deus que permanece quando todas as outras presenças se vão. Talvez o seu telefone não toque, mas o céu ainda fala.
Talvez a casa esteja silenciosa, mas o Espírito Santo está ali, preenchendo cada espaço invisível. O mundo pode até te deixar de lado, mas Deus nunca deixa de te ver. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, está escrito: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Essa não é apenas uma promessa antiga, é uma verdade viva, que ecoa até hoje em cada coração que decide confiar. Você pode estar se sentindo esquecido, mas Deus continua escrevendo o seu nome em sua história. O que parece abandono é muitas vezes o cenário onde Ele revela sua fidelidade mais profunda, porque quando tudo o que resta é Deus, descobrimos que Ele é tudo o que realmente precisamos. Há momentos em que o coração tenta entender por que as pessoas se afastam quando mais preciso delas, mas o Senhor responde com amor: porque quero que você perceba que eu nunca fui embora. Ele te acompanha quando o quarto escurece, quando as lágrimas caem sem aviso, quando a alma tenta disfarçar a saudade de quem partiu. Ele está ali, fiel, constante e presente. O Salmo 139, versículo 7 pergunta: Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não há distância emocional nem geográfica capaz de te afastar dele. Mesmo nos dias em que você sente que perdeu tudo, ele permanece. Mesmo quando você sente que não tem ninguém, ele é o alguém que sempre está. Queridos irmãos, a solidão pode até tentar te fazer acreditar que o valor da sua vida depende da presença dos outros. Mas o amor de Deus não é condicionado à companhia humana. Ele te ama porque é o que Ele é: amor. O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que esta se esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você pode estar se sentindo invisível, mas o céu te observa com ternura. Pode estar se sentindo esquecido, mas o Senhor te chama pelo nome. Quando Ele olha para você, Ele não vê um órfão da amizade, mas um filho amado em processo de amadurecimento. Há momentos em que a presença de Deus não vem em voz audível, mas em paz profunda. Ele não entra para fazer barulho, mas para acalmar. Talvez hoje Ele queira apenas te lembrar de respirar fundo e sentir a sua presença. Mesmo que os olhos humanos não vejam, o coração que crê reconhece. Lembre-se de Paulo em sua prisão. Quando todos o abandonaram, o Senhor o fortaleceu. Aquela cela fria se tornou um altar. A ausência de amigos não o impediu de escrever palavras que transformaram gerações. Assim também, o seu momento de solidão pode se tornar o cenário do seu maior testemunho. Você pode estar se sentindo sem direção, mas Deus já traçou o caminho. Pode estar sem apoio, mas Ele te sustenta com o próprio braço. Pode estar sem palavras, mas o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Queridos irmãos, talvez o que Deus quer te ensinar nesse tempo é que a amizade dele é suficiente. Quando você aprender a conversar com Deus com a mesma naturalidade com que falava com seus amigos, perceberá que Ele sempre responde. Às vezes com silêncio, às vezes com paz, às vezes com um versículo que salta aos olhos no momento certo. Em Salmo capítulo 73, versículos 23 e 24, Davi diz: Todavia estou sempre contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. O salmista não fala de uma presença temporária,
mas eterna. Deus não é visita, Ele é morada. E se hoje o seu coração está pesado, permita que esta oração alcance você. Senhor, obrigado porque a Tua presença não depende das circunstâncias. Quando tudo parece distante, Tu te fazes ainda mais próximo. Quando as vozes humanas se calam, a Tua voz permanece firme, doce e constante. Envolve-nos nesta manhã com Teu amor fiel. Cura as feridas que o abandono deixou. Mostra-nos que cada partida também é uma forma de proteção. Ensina-nos a transformar a solidão em tempo de busca, o silêncio em adoração e o vazio em comunhão. Senhor, renova o ânimo dos que estão cansados. Restaura a esperança dos que perderam amigos, relacionamentos, vínculos. Mostra-lhes que nada está perdido quando se tem a Tua presença. Que cada ouvinte sinta agora a Tua paz descendo sobre a mente e o coração, como um óleo suave que acalma e fortalece. Pai, se for da Tua vontade, traz novos amigos, novas conexões, relacionamentos edificantes, mas acima de tudo, que nunca falte a consciência da Tua companhia. Que possamos acordar a cada dia sabendo que o Senhor caminha conosco, não à frente nem atrás, mas ao lado. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando o mundo se afasta, o Teu amor se aproxima. Obrigado porque o Teu cuidado não falha e a Tua fidelidade é mais constante do que qualquer presença humana. E agora, queridos irmãos, antes de encerrar este momento, quero te lembrar de algo importante. O afastamento de alguns pode ser o espaço que Deus abriu para que Ele mesmo se revelasse a você de forma mais profunda. O silêncio que tanto te incomoda pode ser o cenário onde Ele sussurra com mais clareza. Que nesta manhã o seu coração encontre descanso nessa verdade. Você nunca está só. O Deus que criou os céus e a terra habita dentro de você. Ele não apenas te observa de longe, Ele caminha contigo a cada passo, sustenta teus ombros cansados e recolhe cada lágrima como sementes de fé. O Salmo capítulo 56, versículo 8, declara: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Isso quer dizer que nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada gota derramada tem um valor eterno diante de Deus. Ele transforma pranto em crescimento, ausência em propósito e solidão em presença. Então, querido irmão, querida irmã, ao encerrar esta oração da manhã, respire fundo e sinta: Deus está aí. Não apenas ouvindo, mas participando. Ele é o amigo que não se despede, o companheiro que não se atrasa, o pai que não falha. Vamos orar juntos uma última vez. Senhor amado, obrigado por esta manhã de comunhão e por cada coração que ouviu Tua palavra. Que a certeza da Tua presença permaneça ao longo deste dia. Que os passos sejam guiados pela Tua sabedoria, os pensamentos guardados pela Tua paz e o coração sustentado pela Tua fidelidade. Que mesmo quando a solidão tentar retornar, a lembrança da Tua companhia seja mais forte que qualquer ausência. Concede-nos serenidade nas decisões, confiança nos caminhos e alegria nas pequenas coisas. Que este dia seja cheio de sinais do Teu cuidado, nas palavras que ouviremos, nos gestos que receberemos e até nos silêncios que entenderemos como Tua voz. A Ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque só Tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, siga nosso canal. Curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra.